Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Backstage dos Negócios, hoje recebendo uma profissional de extrema importância, que eu tenho certeza que qualquer tipo de empresário precisa do trabalho dela nos dias de hoje. Lembrando que esse episódio é gravado aqui nos estúdios do MEON, mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Nosso episódio é um oferecimento do patrocinador oficial, a Tec 10, soluções em TI para você e para sua empresa. Ana Júlia Lencioni, seja muito bem-vinda ao nosso espaço, ao nosso bate-papo de negócios. Queremos entender tudo dos seus bastidores. É uma profissão que vem crescendo muito e cada vez mais os empresários vêm precisando do seu serviço. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente que se conheceu aí justamente por conta das redes sociais, né? Não tinha ninguém em comum e hoje a gente está aí construindo essa parceria. Então, obrigada. É uma honra estar aqui. Mas realmente, o marketing digital hoje é essencial, independente da área, né? Do nicho de negócio. A gente fala muito sobre o social media, mas afinal, o que esse profissional faz, né? Algumas pessoas nem sabem. Então, de forma resumida, a gente cuida ali do gerenciamento das redes sociais do cliente, não só o Instagram, mas hoje principalmente o Instagram, né? Uma grande plataforma que a gente utiliza para portfólio, para venda mesmo. Mas também existem as outras plataformas, TikTok, YouTube, que tem aí o potencial de monetização também. O LinkedIn também é uma rede que eu não trabalho muito, mas que a gente vê muito empresário estando ali, né, fazendo conexões mais do que vendas. Então, o próprio WhatsApp também, que a gente tem os grupos, tem ali os stories do WhatsApp, né, que não são tão utilizados, mas também é uma possibilidade de venda, porque eu acredito que a gente tem que usar tudo a nosso favor, né? Tudo que for orgânico, que a gente fala, gratuito, né? Até o Facebook, é uma rede social mais velha, mas às vezes o seu público tá ali, né? Então a gente saber usar tudo isso a nosso favor. Excelente. E acho que assim, a gente estava até conversando aqui nos bastidores mais cedo. A sua profissão, ela conversa com todas as outras. Hoje em dia, quem não está na internet não está no mundo, não está nas vendas. E vem numa crescente muito grande, acho que até é interessante ouvir do seu lado profissional, como as pessoas têm buscado se adaptar às mídias sociais e fazer com que a própria mídia trabalhe a favor da empresa. Você atende muita gente com essa necessidade? Sim, cada vez mais as pessoas querem trabalhar com internet, não sabem como, buscam um caminho, uma consultoria, né, uma chave ali, uma solução. E foi justamente pensando nisso que eu quis trazer um produto, né, um curso. E eu tinha muito receio, porque a gente que é do marketing, a gente sabe que criou-se uma imagem de que qualquer curso de marketing de internet não presta. É balela, é porcaria, é só teoria, você não aplica nada. Então, eu quis trazer uma coisa que realmente fosse aplicável aos negócios, né? Que eu utilizo, que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. E mostrar mesmo as plataformas, né? Que são necessárias, essenciais aí para qualquer empreendedora. As social medias iniciantes também, né? Precisam ali, às vezes, de uma ajuda, porque essa profissão surgiu aí na pandemia e a gente meio que foi fazendo sem saber muito bem o que estava fazendo, sem estratégia, sem estrutura, e aí depois que a gente foi entendendo que é uma profissão importante, que não tem chance de deixar de existir, apesar das IAs, a gente tem que usar também essas tecnologias a nosso favor, e a gente tem que ir adaptando, né? A gente tem que ir crescendo, evoluindo, porque cada dia a internet tem uma coisa nova pra gente. Então a gente se estressa junto com as atualizações do Instagram todo dia, aquele conteúdo flopado, então realmente todo dia a gente tá ali estudando e praticando, não tem uma fórmula mágica. São testes, o marketing é muito sobre isso também, testar o que dá certo, o que não dá, fazer anúncio também. Eu tô indo muito bem no orgânico, então venda. Então, aliás, faça anúncios pagos, que daí você vai ter um número ainda maior de vendas, né? A gente usar também as plataformas, as formas pagas de aumentar nossas vendas e de gerar mais network, mais conexão, né? Atingir pessoas de forma que a gente não consegue, às vezes, atingir no orgânico ou entregando panfleto na rua. Entendi. Aproveitando esse seu gancho, conta um pouquinho mais para nós desse seu curso.
Tá, o curso, ele tem um nome que bem básico, assim, eu sinceramente não fui tão criativa no nome do curso, porque eu queria uma coisa que realmente fosse fácil de entender e direto ao ponto. Então, Marketing 1.0, esse é o curso, né, a abreviação ali de Marketing MKT que a gente usa para facilitar, porque a internet também traz muito isso, né, de abreviações, de coisas que vão perder menos, você vai teoricamente perder menos tempo, né, a gente passa aí por uma geração muito imediatista. Então, nesse curso eu trago realmente coisas que você consegue aplicar em um curto período de tempo ali. Então, é um curso que talvez para algumas pessoas tenha coisas básicas, para outras já é um ensinamento mais profundo. Tudo vai depender ali do seu nível de conhecimento, mas que eu tomei o cuidado de colocar tudo que eu aprendi aí nesses quase 3 anos de profissão, né? Então, é um curso digital, é um curso online, mas com aulas gravadas, ou seja, a gente tem um material escrito, né, o e-book, que também está incluso no curso, que é a parte teórica, e a partir desse e-book, desse material escrito, a gente vai desenvolvendo. Então, a gente entra nas plataformas como o Canva, o Trello, o CapCut, o Face Ads, o Meta Ads, a gente estuda o Instagram, o que a gente pode absorver ali, o que a gente consegue, porque eu vejo também que as pessoas não utilizam toda a plataforma com a complexidade que ela tem, né? É uma plataforma bem completa. E apesar disso, existem outras também que eu também trago, que é o RD Station, pra gente fazer análise de métricas, provavelmente plataformas que muita gente nunca ouviu falar. Então, que auxiliam ali na vida de empreendedora no dia a dia, porque tudo que a gente quer fazer como empreendedora é otimizar nosso tempo, é tentar equilibrar nossa rotina e para que a gente consiga ter a tão sonhada liberdade, que é um dos principais motivos que a gente começa a empreender, né? Tem mais liberdade, claro, acaba ganhando mais dinheiro de certa forma, né? Tem todos esses pontos e eu quis trazer tudo isso num curso que fosse acessível também, porque também é uma dificuldade de muitas empreendedoras iniciantes ou que já estão aí há algum tempo, mas estão estagnadas. Então ele também tem esse objetivo de ser acessível. A parte mais interessante do seu projeto é que você consegue, ao mesmo tempo, instruir empreendedoras de vários segmentos e também do seu segmento. Então, você traz um curso que ensina as mulheres a usarem as mídias sociais para potencializar o seu próprio negócio, mas também quem está começando no seu ramo. Você, como videomaker, social media, qual é a principal dica de gestão do seu tipo de negócio? Organização. É uma coisa que eu falo muito também no curso. Planejamento. A gente não faz nada nessa vida sem se organizar, sem se planejar. E às vezes a gente pensa que ser uma pessoa desorganizada na vida pessoal não vai atrapalhar nos negócios. Só que quando a gente começa a empreender, a gente que é eu empreendedora, né? Que somos só nós ali, principalmente social media, né? Enfim, mais diversos nichos, a gente precisa se organizar. Porque senão a gente se perde, tanto financeiro, quanto com as demandas, com a rotina, para que a gente consiga ter uma rotina flexível, que a gente consiga ter liberdade de tempo, tempo de qualidade, a gente precisa se organizar. E aí uma das coisas que eu quis trazer também nesse curso foi um pouco da organização financeira. Então, um dos nossos bônus é justamente uma planilha de organização financeira, de fluxo de caixa, que muita gente não sabe o que é. Eu tenho um pouco mais de conhecimento nessa área porque eu passei por um período ali, num trabalho, por 4 anos, na verdade, em administração financeira, só que eu não me especializei nisso, não me sinto apta para dar curso sobre isso. Falei, o meu curso é sobre marketing, mas eu quero agregar tudo isso, porque tá tudo muito ligado, né? Então, o marketing também precisa ser organizado, porque daí tem a ver com as estratégias, então estratégias bem organizadas dão certo. Se você tem um feed organizado, funciona. Se você tem uma agenda organizada, tudo flui. Então, eu trago também as plataformas para te ajudar a organizar essa vida, né? Então, o Trello tem as plataformas para você programar os posts também, que é uma mão na roda pra gente que não tem tempo, às vezes, de ficar postando as coisas. A gente que é social media, às vezes o perfil do cliente tá perfeito. Não tá faltando nada, o feed organizado, story bonitinho, postagem todo dia. O nosso, tá, Deus dará. Então, acontecia muito isso comigo, até eu desenvolver uma organização, porque eu já era organizada na vida pessoal, mas a gente vai deixando, vai postergando as coisas, né? Depois eu faço isso. Ai, não, tá desatualizado, deixa assim mesmo. Ai, o cliente nem vai ligar, o cliente nem vai ver.
e a comunicação também com o cliente. Porque já veio clientes para falar para mim que não estava gostando do trabalho da social media anterior, da pessoa que estava com elas anteriormente, porque não tinha comunicação. Ficava dias sem responder, postava as coisas sem avisar. Depois que a gente cria uma certa intimidade, uma harmonia com o cliente, é normal que a gente vá fazendo as postagens sem interferência dele, né? Sem precisar ficar passando tudo para justamente otimizar o tempo, que essa é a ideia também, né, do profissional de social media, otimizar o tempo do empreendedor. Mas o cliente precisa entender também, o dono de empresa precisa entender também que ele precisa estar ali. Tanto participando das ideias, das campanhas, das estratégias, quanto realmente fisicamente ali, aparecendo, falando, porque ninguém melhor para falar do seu produto ou do seu serviço do que você. Excelente. E para quem quer investir nessa área, para quem quer ser social media hoje, qual o primeiro passo? Comprar meu curso. Mas brincadeiras à parte, é importante você ter uma base, então um estudo teórico, porque antes da gente praticar, a gente precisa saber por onde começar. Então, realmente, tudo você começa ali na teoria e depois você parte para a prática. Vai testando, vai praticando no seu perfil, vai testando, pega um cliente ali, oferece um valor mais acessível, deixa eu cuidar do seu perfil, preciso de portfólio, né? Quero começar a gravar, começa gravando coisas aí do seu dia a dia, um arrume-se comigo, né? Uma viagem que você vai fazer para você ter portfólio. Isso depende também do nicho que você quer seguir ou se você quer ampliar. Hoje, como videomaker, eu tenho um leque muito amplo. Então, tem moda, saúde, beleza, DJ, então vários nichos. Mas se você quer focar, por exemplo, quero ser videomaker de arquiteto, aí você vai ter que ter uma base ali teórica e prática diferente. Você vai ter que ter um portfólio para esse tipo de pessoas, né? Você vai ter que, de repente, ir no decorado, visitar o decorado, fazer vídeos ali desse decorado e transformar isso em um portfólio e falar e chegar no arquiteto e falar: olha, eu tenho esse portfólio aqui, eu desenvolvo esse trabalho e gostaria de saber se você está precisando desse serviço. Ou então eu tenho um drone e eu gostaria de fazer algumas imagens, não sei se é interessante para você, das obras, né? Enfim, quero fazer vídeos institucionais também, já é outra questão. Tem que investir nos equipamentos básicos, então um bom celular, não precisa ser o mais top de linha, mas tem que ser um bom celular, um microfone, uma boa luz. Eu gosto muito de usar a luz natural, né? Mas eu entendi que a luz artificial, ela não é nossa inimiga, pelo contrário, né? Então, eu deixo também sempre disponível alguns links de equipamentos que eu compro, acessíveis pela internet, para quem tá começando também, super cabe dentro do bolso, né? Um estabilizador de imagem, porque às vezes a gente fica assim tremendo, né? Por mais que o celular hoje já tenha uma estabilidade maior, mas a gente tem que usar tudo ali para depois não perder, acabar perdendo essa imagem, né? E uma outra dica é você sempre ter vários takes de um mesmo momento ali, de um mesmo ambiente. Então, vou até fazer um exemplo prático aqui. Se eu quero gravar aqui esse estúdio, então eu vou gravar os pequenos detalhes aqui como o microfone, aí eu vou gravar a tela, aí eu vou fazer um panorama aqui de cima, e aí a gente vai gravando de vários ângulos diferentes, pequenos takes, depois quando a gente junta tudo, fica um vídeo mais dinâmico, mais bonito, mais profissional. Existe uma estratégia para prender a atenção do telespectador. Você também ensina isso no seu curso? Ensino. Tem vários gatilhos que a gente consegue colocar, né? O curso, eu não vou tão adentro dessa parte de edição de vídeo, enfim, de estratégias especificamente para reter a atenção, mas eu tenho consultoria também para falar um pouco mais específico, porque daí vai depender muito da dor do cliente, né? Mas realmente a parte de vídeo é uma das maiores dores, porque às vezes a pessoa tem um bom equipamento, tem luz, tem microfone, tem o melhor celular e faz umas imagens que me dá vontade de chorar. E eu acho bom porque eu tenho emprego, né? Se todo mundo fizer vídeo bom, eu não tenho emprego. Mas o básico ali, pelo menos, para você conseguir vender seu produto, seu serviço, eu consigo te ajudar, assim, nesse curso. Edição pelo CapCut. Infelizmente, o CapCut acabou se tornando uma plataforma que é impossível você usar de forma gratuita, né? Porque até para você salvar em uma qualidade decente, ele é pago. Mas é um investimento que vale a pena. E aí, um dos gatilhos, por exemplo, que a gente usa é sempre começar o vídeo fazendo alguma coisa, né? Então, passando um batom, mexendo no cabelo, fazendo uma ação, né? Então, os primeiros 3 segundos ali que são essenciais. Claro que vai depender muito de cada nicho, né? De cada cliente, de cada intenção desse vídeo. Mas, normalmente, a atenção você retém ali nos 3 segundos. É um tempo muito curto, então precisa ser tudo muito bem pensado. E ainda assim, existem alguns vídeos que a gente faz sem pensar, mas por conta da naturalidade, né, da criatividade, ele acaba dando mais certo do que os vídeos que a gente faz tudo estruturadinho e roteirizado. Existem assuntos que não têm chance de ir para frente ou isso é mito?
Nossa, eu acho. Hoje, se fosse um tempo atrás, eu falaria: nossa, não, isso daqui não funciona. Mas a internet mostra pra gente a cada dia que o ser humano tem uma capacidade incrível de inventar coisas e de fazer sucesso fazendo bobeira. Então, é claro que tudo depende, porque esses dias até eu tava conversando com meu marido. Hoje a gente fala muito sobre uma certa profissão que antes tinha um outro nome, mas que hoje é do job. E aí se tornou uma coisa romantizada, uma coisa, nossa, glamurosa. E, né, a gente é dessa geração e a gente mesmo não entende. Então eu entendo como deve ser confuso para as gerações anteriores ver isso se tornando algo comum e que as meninas sonham em ser. E sem pensar que, bom, tudo bem, hoje você tem 20 anos, é a sua profissão dos sonhos, mas você tá preparada para sustentar isso lá na frente, quando você tiver 30, 40 anos? Quando você tiver uma filha e as pessoas na escola ficarem praticando bullying com ela porque você tem essa profissão? Então, às vezes, eu vejo que a internet tem um pouco disso também, que a gente tem que tentar equilibrar, pensando que tudo bem, eu sou esse perfil aqui é CNPJ, eu posso largar dele a hora que eu quiser, mas a sua imagem tá atrelada a isso. Então, hoje eu vejo que é importante separar também a sua vida pessoal da profissional. Tem que ter conexão, tem que ter humanização, que a gente fala muito nos perfis profissionais também, mas cuidado com o que você faz, com o que você fala, com o que você é ali na sua vida pessoal, né? Para não atingir o seu negócio também. E o seu tipo de trabalho, ele traz certa flexibilidade para você encaixar tanto seus compromissos profissionais quanto os pessoais? Sim, felizmente. Ainda tem coisas a melhorar, né? Porque eu ainda tô muito ali no operacional, apesar de ter delegado algumas coisas como design, tráfego pago, eu ainda faço as edições, eu ainda cuido ali do atendimento ao cliente. Não tem muito o que fazer, porque realmente sou eu ali. Mas eu acredito que tendo tudo organizado, né? Então, se eu quero tirar umas férias, se eu quero fazer uma viagem, eu preciso organizar, preciso deixar os posts programados, comunicar aos clientes, né, previamente e já deixar tudo bem organizadinho, porque daí tudo dá certo. Tudo vai Tudo fluindo bem. flui. Geralmente, quando a gente recebe os empresários aqui, a gente faz uma pergunta específica que é: como as redes sociais ajudam vocês a potencializar o seu negócio? No seu caso, eu gostaria de mudar. Como o networking ajuda você a potencializar o seu negócio? Cara, network realmente foi o que me trouxe aqui, inclusive, né? Me abriu portas. Através das redes sociais a gente se conheceu, eu conheci outras pessoas e tive chance de entrar num grupo de network, que é o Metamorfose, que a gente falou previamente, e que me abriu portas mais do que eu imaginei. Claro que tem um pouco do nosso mérito de ir atrás, de se comunicar, de não ter vergonha, de buscar realmente essas parcerias, né? Essas conexões. Mas como a gente estando nos lugares, né, a gente frequentando os lugares certos, estando ativa nas redes sociais, já coloca a gente à frente de muitas pessoas, né? Então eu não acredito que tenha essa questão da concorrência, pelo contrário, eu acredito em parcerias de trabalho, né? Então eu tenho outros contatos de videomaker para quando eu precisar. Quando eu casei, eu não pude ser minha própria videomaker, então eu precisei de alguém também ali naquele momento. E é muito sobre isso, sobre a gente se ajudar e criar uma rede realmente, né, ao invés da concorrência. Porque desde antes de trabalhar com marketing, eu já entendia a importância do network, porque eu saí das empresas que eu trabalhei de portas abertas. Eu criei network já ali sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Então, eu acredito que cada um vai ter oportunidades diferentes, né, desde quando a gente nasce e cresce, enfim, mas que também depende muito da gente estar nos lugares certos, conhecer as pessoas certas e saber o que falar, o que fazer, né, a forma que a gente vai se comportar e entender que a gente nunca vai saber de tudo. A gente sempre tem algo a aprender. Então a gente tem que estar aberta, ir nos lugares de cabeça e mente aberta, disposto a agregar e a atribuir também conhecimento pra gente. Excelente. Numa conversa que nós tivemos um pouquinho antes, um dos pontos destacados é que nem sempre você vai num lugar e faz e conclui uma venda. Mas você sai com um contato, você sai com um convite para um café, você sai com um cartão de visita diferente, de uma pessoa diferente. Então, eu acho realmente que o networking ele traz essa abundância de possibilidades dentro de uma pequenininha que às vezes a gente nem dá tanta atenção, né? No seu tipo de negócio, você consegue atender diversos tipos de empresários, como nós já falamos, mas existe um ramo em específico que te traz mais retorno? Olha, a parte de saúde é muito rentável. Porém,
tem muito a ver também com a região que a gente se encontra, né? As pessoas, eu sou de Jacareí, então em Jacareí as pessoas são mais mão fechada ainda do que São José. Então já é uma coisa que eu quis tentar puxar para São José, porque daí eu vejo que aqui o poder aquisitivo é um pouco maior, as pessoas pagam um pouco mais sem reclamar. Pessoas de São Paulo também tem lá o custo de vida é mais alto, então quando vem para cá, aqui acaba que a mão de obra é mais barata. Então a gente consegue cobrar um valor justo que ainda assim é mais barato do que lá e tá super dentro do que a gente espera, do que a gente almeja. A parte de moda e beleza não costumam pagar tão bem, porém é muito necessário. Então, às vezes, a gente não ganha ali no valor em si, mas na quantidade. Então, há uma demanda maior. Pessoas de festas, que organizam festas, DJ, também tem um pagamento legal, acessível, porque acessível não, né? Que a gente consegue. É acessível no sentido de que se a gente estiver nos lugares criando esses networks, a gente vai acabar sendo chamado para novas festas, né? Novos eventos. Mas como também já é uma coisa meio cara, né? Então, um casamento, uma festa de 15 anos são coisas caras normalmente de se adquirir. Então, o nosso serviço acaba sendo indispensável porque você quer registrar aquele momento, né? Então, se você vai gravar um casamento, você consegue cobrar um valor justo e que você consiga ali, de repente, até pegar mais alguém para a equipe, né? Um drone, um equipamento diferenciado para conseguir entregar a melhor qualidade possível. E novamente fazendo network, porque quando você tá nos lugares, as pessoas estão te vendo. Então a chance de você ser chamado para novos eventos é maior. Então, às vezes, eu também opto em, bom, vou dar um desconto aqui, porque é uma indicação, né? É uma pessoa bacana que pode me trazer novos trabalhos futuramente. E possíveis indicações do que, eu quero ganhar super agora, mas depois eu perco esse cliente porque ele encontrou alguém que faz a mesma coisa por um preço mais acessível. Entendi. Eu gostei que você tocou nesse ponto financeiro. Você sabe que o Backstage, na verdade, ele nasceu justamente para contar esses detalhezinhos que todo mundo quer saber e ninguém quer falar. Muitos empresários, quando a gente toca no assunto, eles ficam um pouco receosos, mas eu acho importante trazer para o pessoal que está em casa nos assistindo e para quem quer investir e se tornar um profissional da sua área, o retorno financeiro. Então, há um investimento de equipamentos, imagino eu, e muito mais um investimento de mão de obra própria da pessoa. Como que você enxerga esse retorno financeiro? Demora muito para voltar o valor investido? É uma rentabilidade boa? Você indica? Você fala disso também no seu curso? O que as pessoas em casa podem esperar em relação a isso? Olha, tudo vai depender de qual área você vai seguir. Ah, não, Ana, eu quero fazer igual você, quero ser social media, quero ser videomaker. Tá, beleza. Então, primeiro você tem que ter um bom equipamento. Eu comecei com um iPhone 11, não é o mais indicado, mas eu via que eu conseguia fazer imagens que outras pessoas com iPhone 11 não conseguiam, porque você precisa saber mexer na configuração do celular, então você vai entrar no YouTube e você vai comer conteúdos gratuitos sobre celular, sobre iluminação, qual é a melhor iluminação, qual é a mais acessível. Eu comprei agora uma luz recentemente pro celular e eu paguei tipo R$ 40 nela. Ah, mas eu não tenho só essa luz. Não, eu não tenho só essa luz. E eu tenho um bom celular. Um celular que custa muito mais que isso. Então, você também precisa entender suas prioridades. Ah, eu quero trabalhar com câmera. Aí eu já não consigo ajudar porque realmente não é a minha área. Ah, o microfone. Eu preciso do microfone mais top? Não. Você consegue um microfone acessível e bom por R$ 200, R$ 300. Ai, Ana, mas você comprou seu celular aqui? Não, eu fui pro Paraguai. Então é uma outra questão. Eu tive uma oportunidade de ir, eu paguei metade do preço do meu celular. Eu paguei metade do preço do meu iPad. Então, às vezes, também você estar disposto a pagar o preço por alguma coisa. Mas eu também queria já aproveitar e viajar. Então, eu falei, bom, já que eu vou gastar, já que eu já queria fazer esse upgrade, né? Porque daí você também consegue levar o preço do seu serviço, né? Enfim, tudo isso. Mas, no geral, eu não acho que demore muito pra retornar, não. Mas, assim, quanto mais você investir no início, melhor. Porque eu vejo que eu demorei pra investir mais. Então, acaba que eu já tava tendo um retorno, mas eu não tava reinvestindo isso. A gente tem aquela coisa da gente se perder um pouco na pessoa física e pessoa jurídica. Depois que eu abri o MEI, depois que eu abri o CNPJ, eu entendi que, bom, agora eu preciso separar certinho as coisas e aí definir o que é lucro, o que é meu, né, o que é prolabore, o que tem que pagar imposto, tem que pagar as contas que seriam as contas do escritório, as contas da empresa. E aí, que contas de empresa são essas? Bom, a energia, a internet, os aplicativos que a gente usa, a plataforma, o transporte pra gente ir até os lugares.
né? Ainda que a gente coloque isso no valor final para o cliente, a gente precisa ter tudo isso bem colocado, né? Para a gente poder se organizar financeiramente. É muito difícil no começo também separar, porque é tudo muito agente e é tudo pouco, né? Você vai fazer, por exemplo, uma captação inicial, vai cobrar R$ 100 ali a hora. Não tem como você pensar, ai, como que eu vou reinvestir isso? Não, tem certas coisas que também a gente precisa ser sincero e falar, bom, ok, vou pegar esses R$ 100 aqui, vou fazer alguma coisa pessoal, pagar minha conta de água, que seja. Mas seja sincero com você e porém, é importante também você querer estar em lugares cada vez mais altos, né? Então, eu tenho isso comigo. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, onde eu quero chegar. E não ultrapassar os caminhos, né? Ultrapassar as fases da vida. E aos poucos, sem pisar em ninguém. Então, a parte de investimento tem a parte tanto material quanto intelectual, que é essencial, né? Então, eu trouxe o curso justamente para ser uma coisa acessível, para que, bom, eu preciso investir em material, mas eu também preciso investir no curso, não vou dar conta de tudo, então invista num curso mais acessível, ou então consuma muito material gratuito no YouTube, que tem também, no Instagram também, eu mesma dou várias dicas gratuitas lá, consultorias até gratuitas do que fazer no seu negócio, contando até experiências que eu tive que não deu certo, com loja e que me deu um certo medo de vender produto. Então eu falei, bom, só vou vender produto se for online agora. E é um outro caminho também, vender produtos online. Só que eu vejo que é difícil você já querer começar vendendo um produto online. Você precisa ter uma base ali, né? Precisa ter 10 mil seguidores, até porque eu não tenho nem 1.000. Mas você precisa ter uma base, precisa ter network, precisa estar nos lugares divulgando, né? Precisa ter ali realmente um conhecimento tanto validado quanto em forma teórica também para você poder vender isso, né? Mas eu acho que é isso. Tô falando demais já. Você é tão nova e tão madura profissionalmente falando. E falo isso não porque a gente já se conhece, mas pelo repertório e pelas pessoas com quem eu já trabalhei, é diferente. E é assim, uma coisa pra. Um dia já disseram isso pra mim também. Pra você pegar e para você falar pra você mesmo, eu tô no caminho certo. E eu vou continuar assim porque eu chegar onde eu quero chegar é só questão de tempo. Sabe? Tá tudo acontecendo. Ai, gostei. Eu tô dando o meu melhor. Eu tô dentro das possibilidades de conhecimento e de tempo e de idade. Você tem 25 anos. Sim. E de curso, você já é formada, você já tem seu próprio curso, você já trabalha o seu próprio portfólio, você já está nas mídias, já está na televisão, já está aqui com a gente. Então, assim, é um comecinho promissor de alguém que entendeu que a maturidade profissional ela é importante independente do nível que a gente esteja. Sim. Então, parabéns, assim, Obrigada. nesse sentido. Acho muito legal ressaltar, porque faz diferença. E acho que quanto mais os profissionais e os empresários, né? A gente está aqui falando, provavelmente as pessoas que vão clicar para ver o seu vídeo são pessoas que querem ser do mundo digital. A importância de ser maduro profissionalmente para seguir. De ter uma consistência, de ter uma responsabilidade com o cliente, de trazer materiais e respostas e assessoria mesmo, por que não? De forma coesa, né? De forma que a pessoa se sinta realmente respaldada. Então fica aqui um elogio público. Ai, muito obrigada. Mas realmente eu vejo essa necessidade de maturidade para a vida pessoal e para a vida profissional, porque eu também percebia que eu era um pouco diferente assim de algumas pessoas da minha idade, por ver que eles estavam só brincando enquanto eu já estava querendo ganhar dinheiro. E tô muito longe de onde eu quero chegar financeiramente, mas eu também sinto que eu tô no caminho certo, por mais que por várias vezes a gente como empreendedora e adulta a gente fica, né, com medo e ansioso, inseguro e dá vontade de ir para uma forma mais segura de emprego, né, e de vida, mas daí sempre acontece alguma coisa, dá algum sinal, né, igual eu te falei hoje mais cedo, de que não, tá Tem tudo uma bem. coisinha lá dentro, né? Não precisa ser tão esbaforida, minha filha, porque felizmente a gente tem uma rede de apoio também, né, que eu sei que também não é todo mundo que tem, então eu falo, cuidado quando vai abrir um negócio, né, não é simplesmente abrir um CNPJ, abrir um MEI e vou fazer aqui de qualquer jeito, não faça de qualquer jeito, se for começar de qualquer jeito, nem faça. Né? Então, eu não comecei das melhores formas, eu comecei em casa, com o notebook que eu tinha, com o celular que eu tinha, do jeito que dava,
Mas se você tem a possibilidade de começar bonitinho, né? Igual hoje eu tô dando o caminho, faz esse curso, conversa comigo, compra esse equipamento, vem nesse grupo, né? Eu te ajudo. Então, eu não tive isso, porque eu também não fui atrás. Eu sempre fui muito assim de querer fazer as coisas sozinha. E depois eu aprendi da importância de, né, que a gente precisa de mais pessoas para crescer junto, porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Mas também, essa maturidade também vem muito por eu ter tido um caminho no CLT. É o que a gente comentou até em outro momento já, a importância que um trabalho CLT faz na vida do jovem, porque ali a gente aprende o que é vida de verdade, né? Que é, se a gente fizer uma coisa errada, a gente pode sofrer consequências, que a gente tem que ter responsabilidade, que a gente tem que ter pontualidade, respeito e se dedicar. Nem sempre quem mais se dedica é quem mais vai se dar bem, tem que ter quem te indique, tem, né, certas pessoas que têm mais oportunidades que outras, mas tá tudo bem, não adianta a gente se vitimizar, a gente tem que saber usar as oportunidades e as coisas ali a nosso favor, né? E eu também não acredito que nada é por acaso, né? Eu acho que eu tive que passar por um caminho para chegar aqui e talvez não tenha sido da melhor forma, né? Mas a gente faz o melhor que a gente pode, tento aprender com os meus erros e tento passar isso adiante também. Eu vejo que é um pouco difícil eu tentar ensinar alguma coisa para uma pessoa mais velha. Então, por isso que a parte ali do público-alvo do meu curso é justamente pessoas com uma idade mais próxima que a minha ou até mais novas. Só que ainda assim eu ampliei para pessoas mais velhas, porque eu vejo que elas também têm muita dificuldade com rede social. Então, às vezes, elas querem um curso, não é nem para trabalhar com isso, é para não ficar tão perdido, para não cair em um monte de golpe na internet, que eu falo até sobre a importância disso no curso, né, de você tomar cuidado, porque com inteligência artificial e esse monte de coisa, a gente fica cada vez mais suscetível, né, a cair em alguma coisa nesse sentido. Excelente. E um segredo de bastidor? Nossa, no segredo de bastidor, a Gleice do Metamorfose falou uma coisa que quando a gente vai a algum lugar, né, quando a gente vai conversar, se conectar com o cliente, a gente tem que estar sempre bem arrumada e realmente não precisa necessariamente ser a sua melhor roupa, porque eu também acho que você não deve criar uma imagem falsa de si. Você tem que ser quem você é. E eu gosto muito de me arrumar, né, enfim, sempre tive muito gosto por essa coisa da moda e de beleza, realmente. Mas eu amo trabalhar de pijama no meu sofá. E isso não tira a qualidade do meu trabalho. Pelo contrário, porque é justamente uma das facilidades de poder trabalhar com o mercado digital, né? Com marketing digital, é você poder trabalhar de qualquer lugar. Quando eu não estou em casa, eu sinto que eu não consigo focar da mesma forma, porque ali, pra mim, é o meu local de trabalho. Mas independente se eu tô no escritório, se eu tô no sofá, se eu me fecho ali, né? Desligo a TV, desligo o som e fico ali focada, pra mim, não tem preço. E eu poder acordar a hora que eu quiser, teoricamente, né? Porque os posts têm um horário certo de serem postados, né? Existe ali uma responsabilidade, mas essa flexibilidade também é uma coisa que muita gente almeja. Nem todo mundo, nem todo empreendedor consegue ter realmente essa liberdade. Mas só de você, né, poder criar a sua rotina e principalmente o social media, eu acredito que é totalmente possível você fazer isso. Não precisa estar sempre arrumado, né, enfim, e tem um equilíbrio maior de você. Ah, eu tenho que aparecer? Sim, tem que aparecer. Mas ali por trás também tem coisas que vão acontecendo e às vezes você consegue compartilhar conteúdos sem aparecer de fato. Isso também é um segredinho, é uma coisa que eu falo no curso, né? A gente pode sim compartilhar conteúdos, compartilhar informação, ensinamento sem precisar aparecer todos os dias. Mas precisa aparecer sim. Bom, quem quiser te encontrar, quais as plataformas, deixa seu contato, deixa um recado para o nosso Tá. público. Meu Instagram, que é meu maior portfólio, né? a.jsocialmedia, com MEDIA. Esse é o meu Insta profissional, né? E o meu WhatsApp também, 12992325411. E se você quiser ir direto para o nosso site do curso, ajmkt.com.br. Essa já é a nossa página de vendas. Mas lá, direto pelo nosso Instagram, você também consegue acessar e tirar possíveis dúvidas aí comigo também. Excelente, Ana, um prazer enorme te receber aqui. Acho que a gente conseguiu bater um papo bem fluido para falar tanto de questões de bastidor mesmo, ganhos, mas também da sua visão pessoal, de como você vem crescendo profissionalmente. É uma honra te ter aqui, usar o nosso espaço do backstage para conhecer o bastidor da sua empresa, do seu negócio. Desejo sucesso
E que venham muitas outras parcerias pela frente. Assim seja. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Esse foi mais um episódio aqui no Backstage dos Negócios e nós vamos ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Ai, amei! Você Adorei. fala super bem. Ai, obrigada.